Bem-vindo, galera do canal Camisa Rubro-Negra. Há muito tempo não estava aqui. E tive que resolver umas situações aí, né? Fui papai, então tive que dar foco total aí na bebê, mais uma atleticana aí para nossa família. Então eu vim presencialmente gravar hoje, eu e o Lui, né, Lui? É isso aí, pô. Agora o Poli virou responsável por uma criança, né, cara? Então vai ter que se reestruturar, daí com o tempo vai aparecendo mais no canal aí também, e quem sabe até a filha dele fazendo vídeos aí, né? Daqui a 30 anos comentando os títulos da Libertadores. É isso. Então, galera, vamos lá. Primeiramente, a gente pensou muito no título, a gente até foi gravar algo ontem, só que, cara, de cabeça quente é complicado. Então, a gente estava pensando mais no que o Atlético propõe, porque nós torcemos para o Atlético, né, Luiz? Exatamente. Até algumas pessoas não entendem a paixão do atleticano, mas justamente isso não é apenas os títulos, que embora na esfera estadual a gente é gigante ainda, mas ainda falta alguns títulos para o clube conquistar. Mas não é isso o ponto, eu acho, que de ligação com o Atlético, com a sua torcida e o Atlético. É algo muito mais profundo. Torcer para o Furacão, principalmente quando você entrevista desde os mais antigos, desde os mais novos, é um ato assim de rebeldia contra o sistema. É ser diferente, é fazer diferente, é correr pelo justo, é correr pelo certo. Então, desde principalmente da reinauguração, né, do clube, podemos dizer assim, quando o Petróleo assumiu, o orgulho do atleticano é no modelo que é feito, é no modelo de se atuar. O orgulho é de como o clube funciona e não propriamente nos resultados que ele conquista. Por exemplo, nós perdemos a Libertadores e estamos aqui mais fortes que nunca, né? Exatamente. E eu acho que é isso que o Poli fala, ele se mostra muito dos times lendários do Atlético. Os times lendários do Atlético não são aqueles times que necessariamente ganharam títulos. Os times lendários do Atlético estão ligados diretamente com um futebol bonito. Eles estão ligados com um futebol atrativo. O Washington e Assis, o time de 2004 não ganhou nada no seu estadual, mas é um time que todo mundo lembra hoje até hoje. Pô, aquele time, cara, eu tenho saudade. Paulo Henrique Oséias. O Esquadrão lá de 1949. São times assim que foram entrando para a história por causa do seu futebol bonito. O time de 2018, 2019 se tornaram uma lenda, não porque ganharam a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Isso ajudou. Mas o que de fato motivou a eles virarem lendas dentro do Atlético foi: esse time jogava com intensidade, esse time fazia marcação alta, esse time estava o tempo todo atacando o adversário. E além disso, os jogadores tinham identificação com o clube. Não que esse elenco não tenha, eles têm. Mas falta uma coisa nesse elenco, né? Tanto é que 2021, por mais que a gente tenha ganhado a Sul-Americana, a gente não lembra aquele time como uma lenda, né? A gente lembra aquele time como um time de superação. 2021, né? 2021. E esse saber sofrer do Paulo Turra, que meio que entrou ali no CT do Caju, conquistou alguns resultados, como a Sul-Americana, o estilo do Felipão chegou a uma final de Libertadores, só que a gente precisa entender que não é que pediu fora Paulo Turra ou fora Felipão, mas o time do Atlético hoje tem muita qualidade. Então, mesmo o Atlético jogando na defesa ou apresentando pouco futebol, provavelmente ele pode chegar nas fases finais da Copa do Brasil, pelo menos a obrigação de chegar nas fases finais da Copa do Brasil e chegar também nas fases finais da Libertadores. E o Campeonato Brasileiro, jogando em casa, com a força da torcida, sempre ganhando bons jogos ali, dificilmente o Atlético fica para baixo do oitavo. Então, assim, a questão de resultado, para mim, no Atlético é muito claro e muito seguro, né? É óbvio, chegar na final da Libertadores é grandioso, chegar numa final da Copa do Brasil é grandioso. Mas o estilo de jogo do clube precisa ser mudado, porque é uma filosofia que foi implantada. Eu acho que quando se desmantelou o time de 2019 e a gente tentou aplicar um time mais ofensivo e a gente chegou aí na zona de rebaixamento, foi uma situação que o Atlético precisou recuar no seu estilo de jogo, o tão chamado estilo CAP. Porém, com a qualidade que nós temos hoje, nós temos, acho que, o quinto elenco mais valioso do país, sabe? Mais valioso do país e sétimo da América. Sétimo da América. E isso faz com que o Atlético ganhe partidas, traga resultados? Não. A gente pode obrigar que o Atlético vá no Maracanã e ganhe de 2-3-0 do Fluminense, ou traga um empate lá, um jogo, ou 1-0, 2-0. A gente não pode cobrar resultado, mas a gente pode cobrar desempenho, a gente pode cobrar postura, a gente pode cobrar filosofia. E isso está faltando, principalmente no jogo do Paulo Turra. Primeiro, a gente acho que precisa resgatar aqui um pouco, Luiz, do Paranaense, do que nós falamos aqui no Paranaense, que é a nossa maior preocupação, inclusive quando nós íamos na arena e víamos o time jogar com certa facilidade. O que faltava no Atlético? Cara, faltava principalmente intensidade do time, cara. Você via o que a gente até pensava assim, pô, é estadual, os caras não querem se desgastar tanto, né?
mas a gente viu que começou a Copa do Brasil, continuou na mesma coisa. Começou a Libertadores, o Atlético continuou no mesmo ritmo. Começou o Brasileirão, o Atlético continuou no mesmo ritmo. É claro que a gente vai acabar ganhando alguns jogos ali, porque o nosso time é bom. O Tuchel, ele não é um treinador extremamente ruim, não é um treinador que a gente fala assim, tipo, pô, esse cara não sabe nada, ele tem conhecimento de futebol, mas parece que o medo dele de perder é maior do que a vontade dele de vencer. É isso que às vezes eu sinto no Atlético. Falta aproximação, falta jogadas trabalhadas, aquela bola lateral, todo o tempo todo na área, cara. Cara, aquilo lá é ridículo, aquilo lá não existe em nenhum time profissional. Eu só me lembro de um gol que o Atlético tomou, que foi no gol do Palmeiras, mas assim, é uma coisa treinada pelo Abel com o Gustavo Gomes dentro da área, a altura, o próprio Murilo, a força que o Marcos Rocha tem. O Marcos Rocha é um especialista nisso, né? Exatamente, ainda poucas vezes que eles fazem isso, não é o tempo todo, toda hora. Eles alternam. Então, assim, o que a gente falou principalmente do Paranaense? Falta de intensidade. E o segundo motivo, para que botar Fernandinho jogar fora de casa? Jogar em campos que às vezes não estão com qualidade, não menosprezando os times que não são daqui, mas a gente sabe da dificuldade de manter um gramado de alto padrão, principalmente, às vezes com a temperatura, com o desgaste, com as quantidades de jogos. Aí eu não entendo, no Paranaense, força total a todo momento, 100%, não precisava. Nós vimos na Arena e o Paulo Turra não fazia testes em relação a jogadores, ele até alterava um pouco o esquema de jogo, chegou uma partida jogar com 3 zagueiros, algo nesse sentido, mas ele não alterava os jogadores, eram sempre os mesmos reservas a entrar e os mesmos titulares a sair. Ele foi criticado em relação ao Rômulo na Libertadores, até por mim e pelo Luiz, não pela questão da qualidade do Rômulo, que a gente espera muito da qualidade do Rômulo, mas por sim estar voltando talvez de lesão e não ter sido testado em tempo adequado no Paranaense, quando podia ter sido testado. Então no Paranaense ele jogou de forma segura, de forma consistente, coesa, sempre com o Vitor Roque, com o Bueno. Até um dos jogos a gente comentou, nossa, faltou Vitor Roque, faltou Terans e Vitor Bueno na final da Libertadores, embora a gente entendia que o Terans entrou no segundo tempo para mais cansado e tudo mais. Só que no Paranaense não houve testes, no Paranaense todas as partidas foram para ganhar, não foram para, por exemplo, a Garriada, que não foi mais escalado. O Christian entrava poucas vezes no Paranaense como titular, ele entrava mais ali e conseguia entregar um bom jogo. O Fernandinho jogando fora de casa, não tinha necessidade, gente, do Fernandinho jogar em casa e jogar fora de casa. Aí, no Paranaense, nenhum jogador foi poupado. E toda vez que ouviam substituições, era para justamente ou segurar resultado e não testar o time. O time estava sofrendo, ele segurava o resultado embaixo do braço e pronto, acabou. Então, chegou o Brasileiro agora, o que ele fez? Jogou com reserva no Brasileiro, o que não tem nenhum problema em variar o elenco, porque o nosso time é bom, dá para variar o elenco, mas uma coisa é variar o elenco, outra coisa é jogar com reservas, sabe? Outra coisa é jogar com jogadores que não vêm sendo escalados, ou são terceira opção da posição. Aí você mistura com alguns titulares, aí no segundo tempo, quando as coisas dão errado, você tira os titulares por outros titulares, mas ele mantém o nível. Então, assim, no Paranaense, em momento nenhum foi feito isso. Todos os jogos ele foi para ganhar, para tentar ter domínio de bola. E quando a gente falou, não, continua pressionando para testar até onde o time pode ir, ele segurava o resultado. Chegou no Brasileiro, time reserva. Exatamente. Nesse jogo a gente até entendia o motivo da reserva, né? Por causa que tem uma disputa na Copa do Brasil ali que precisa vencer. Mas você tem que fazer a alteração do time reserva, que nem hoje eu estava conversando por fora aqui. Você tem que manter a estrutura do time. Se você vai tirar o Terans, coloca o Vitor Bueno. O Cittadini, gente, cara, para mim o Cittadini é um ídolo da instituição, mas faz tempo que a gente vê que ele não tem mais intensidade, ele não tem mais físico para jogar no Atlético. Tanto é que saiu machucado de volta. É todo ano a mesma coisa. O Cittadini se machuca no início da temporada, volta no final da temporada e é testado de novo, se machuca de novo e não consegue entregar o que a gente precisa. O Cittadini não conseguiu entregar nos 20 minutos que ele jogou o que o Atlético precisava. E aí a gente perdendo já o jogo, o Turra ele poderia ter feito uma alteração, colocando o Vitor Bueno para arrumar o meio-campo. Ele fala na entrevista que ele precisava recuperar o meio-campo, ele coloca o Hugo Moura. O Hugo Moura não é para recuperar meio-campo. O Hugo Moura é para proteger a zaga. Tá ganhando de 1-0 ali, tá um sufoco do nada, você coloca o Hugo Moura. Coloca o Hugo Moura. O Hugo Moura na frente, arranjar briga, fazer alguma coisa, né? Exatamente. Arranjar confusão, segurar o tempo, segurar ali o cronômetro, isso o Hugo Moura. Então, assim, vamos até falar um pouco agora do jogo, entrando no jogo especificamente. O Atlético foi amassado pelo Fluminense, como eu nunca tinha visto antes, pelo menos na história recente do clube. Talvez isso tirando questões de goleada ou outro sentido, sabe? Porque não era para ter sido goleada. Se eu não me engano, os números finais do primeiro tempo até que foi vexatório, mas não era assustador. Por exemplo, era, se não me engano, quase 400 passes do Fluminense e 100 passes do Atlético, algo nesse sentido. Mas nos 15 primeiros minutos, eram 15 passes do Atlético.
nos 15 primeiros minutos, o Atlético deu 15 passes, mais ou menos. Isso não dá um passe por minuto, entendeu? O Paulo Turra, ele não foi com um time alternativo no Maracanã, ele foi com um time totalmente reserva. Mas jogou o Fernandinho, jogou o Pablo, jogou o Eric. Há outras formas de você deixar um time reserva, de fazer com que o time seja reserva. Principalmente no estilo de jogo, na saída. E com 3 volantes. E 3 volantes, assim, o Fernandinho, o único volante com mais qualidade, o Eric, que ele é um volante mais físico, né? Mais de entregar em marcação. E o Cittadini, que ninguém explicou por que o Vitor Bueno não jogou, sendo que assim, dá para você alternar, bota o Vitor Bueno no primeiro tempo. Então a proposta era se defender do quê, Paulo Turra? Se defender do quê? Você justamente sabe que um dos 2 pilares do jogo do Diniz é a construção de jogada, isso realmente, quando o Fluminense sai jogando, se você não tiver perde pressão, se você não tiver uma pressão muito forte, você não consegue ali pegar aquela bola, roubar aquela bola, e você acaba levando um ataque ali com a sua zaga desarmada. Então, sim, alguns momentos você pode jogar com o Fernando Diniz um pouco mais recuado, mas tem uma coisa que você não pode jogar com o Fernando Diniz, porque ele faz uma pressão bem ofensiva. Você não pode jogar com o Fernando Diniz não tendo saída de bola, Paulo Turra. É assim que se defende. Não é simplesmente você fazer uma linha de 4, uma segunda linha com 4 pessoas, uma linha de 5, na verdade, faz uma linha de 4, e não estamos defendendo. Você não está defendendo, você sofreu o primeiro tempo inteiro. O Atlético foi amassado pelo Fernando Diniz, que todo mundo sabia que ia acontecer. Quando você coloca 2 volantes que não têm qualidade de passe, deixando o Fernandinho isolado para construir jogada. E os 2 pontas ali viraram um corredor, tanto o Coelho quanto o menino novo, eu esqueci o nome, que entrou no último jogo, sempre esqueci o nome dele. Pior que eu não lembro, agora eu não lembro. Tá. Deixa eu ver a escalação aqui. Mas não foi o Romulo que entrou no segundo? Não, o Romulo entrou no segundo tempo. Thiago Andrade. O Thiago Andrade, O Atlético virou uma avenida, porque os pontas ficaram isolados totalmente, os laterais não conseguiam construir. O Maddson, ele é um lateral mais físico também, de chegada na área para cabecear, mas não é um lateral tão técnico. O que o Turra faz? Ele tira o Kelvin, que é um lateral de construção. Então o Atlético ontem, ele literalmente, dos 2 pilares do Fluminense, ele fortaleceu, por isso que ele foi amassado no primeiro tempo. Não existiu jogo no primeiro tempo, não é saber sofrer, nossa, que pena. Era para ter sido 3-4-0 pelo volume de jogo que o Fluminense criou. Então, assim, essa postura do Paulo Turra foi inadmissível. Ele não pode repetir isso na história do Atlético. A gente não pode enfrentar um clube carioca com transmissão da Globo, com todo mundo assistindo e vendo o Atlético se comportar pior que um time de Série C. O Atlético ontem se comportou como um time de Série C. Talvez o Maringá contra o Flamengo seja um time muito mais ofensivo, por assim dizer, do que o Atlético foi no primeiro tempo. Foi vergonhoso, não estou falando de resultado, estou falando de desempenho. O desempenho foi vergonhoso na história do Clube Atlético Paranaense. Quem foi assistir o jogo, as crianças ontem que foram no Maracanã assistir o jogo, e vão pensar que aquilo é o Atlético, que vai ficar marcado por várias gerações como o Atlético um time retranqueiro e covarde. É isso que aconteceu. E até a entrevista do Eric reflete muito que foi uma má orientação do técnico, né? Porque o Eric ele sai falando que no primeiro tempo eles não sabiam se eles adiantavam a marcação ou não. Se eles não sabiam isso, se era para adiantar a marcação ou não, isso é claramente uma instrução do técnico. Porque não é óbvio da partida. Exatamente, porque é óbvio, contra um time do Fernando Diniz, você tem que adiantar a marcação. Se você deixar o time do Fernando Diniz andando a área do Atlético, ele vai fazer 1, ele vai fazer 2, ele vai fazer 3, ele vai fazer 4 com você, e você não vai nem ver. Por causa do, olha a qualidade do time do Fluminense na frente. Paulo Henrique Ganso, Arias, Cano, Keno. 4 caras aqui. E eu nem vou colocar o André aqui no meio, no bolo, porque senão vai ficar mais apelativo ainda. Você não pode deixar esses 5 caras ali rondando a área do Atlético o tempo todo. O Lima, que é ex-jogador do Ceará também, 6 jogadores ali, qualidade técnica. Você não pode deixar esses caras rondando a área que eles vão fazer gol. O melhor jeito, talvez, de se defender contra o time do Fernando Diniz é você ou ter um contra-ataque bem efetivo, você prender a bola, segura a bola. O Paulo Turra, ele tirou ele tirou os 2 pontos pilares de defender, do Atlético defender, que a primeira coisa é amaciar o jogo, acalmar, respirar, tendo boa saída de bola com o Kelvin, com o Christian, com o Vitor Bueno. E o segundo ponto é simplesmente colocar lá os pontas, sem nenhuma tipo de instrução, só dobrando a marcação, achando que esse jogo simples e pífio ia fazer frente ao Fluminense Fernando Diniz. É óbvio que vai chegar agora, terça-feira, contra o CRB, vai ter Vitor Bueno, vai ter Terano jogando junto, mas eu explico, talvez um time com o 5º maior investimento do futebol nacional, com o 7º maior investimento da América, precisa entrar assim quando vai colocar seus pés alternados?
Assim, tem o Pablo, beleza, tudo bem. Então, eu não vou entrar com o Terans, mas eu vou entrar com o Vitor Bueno para segurar mais essa bola, para segurar um pouco mais o Fluminense no campo. O Vitor Bueno tem qualidade. Eu pergunto para vocês, Rômulo entrou no segundo tempo, Vitor Bueno entrou no segundo tempo e Christian entrou no segundo tempo, embora foi no lugar do Fernandinho. E o Vitor Roque também. E o Vitor Roque entrou mais na parte final. Mas, logo na frente, que ele tomou gol. Mas eu vou ressaltar assim, as mudanças que foram feitas no intervalo da partida, o Atlético defendeu melhor no primeiro ou no segundo tempo. No segundo tempo até chegou quase a equilibrar o jogo. Então, assim, que espécie de intenção de se defender foi essa, de dar a bola para o Fluminense? Eu não entendi. Coloca um jogador mais técnico ali para conversar com o Fernandinho e segurar essa bola. Não colocar 2 volantes de marcação e o Fernandinho que se vira. O Fernandinho não tinha saída de bola. Ele não tinha saída de bola, porque os 2 pontos estavam bem marcados. Quando não estavam dobrando a marcação, estavam marcados, não tinha saída de bola, e o Pablo, coitado, lá na frente, se virando sozinho do jeito que dava. O resultado, acho que foi uma finalização para fora no primeiro tempo. Foi vergonhoso. É que o Atlético está baixando muitas linhas, não dá para jogar com a linha muito baixa. No jogo contra o Atlético Mineiro, o Atlético só não recuou mais naquele final de jogo lá, e eu acho que o Atlético fez uma grande partida naquele jogo. Ele só não recuou mais porque a torcida continuava empurrando o time pra frente. Tipo, vai pra frente. Tipo, o Pablo vinha pra trás e a torcida rodava. Daí o Pablo ia pra frente. Por causa que, pela orientação do Turra, o Atlético era pra baixar todas as linhas e esperar o Galo. Ia tomar gol, porque Paulinho, Hulk. Vamos parar aqui, né, cara? Porque uma hora ia tomar gol ali, cara. A sorte é que a gente teve um goleiro bom e eficiente, e a nossa zaga ela tava muito concentrada no geral. Porque o Atlético acabou nos 20 minutos finais ali do jogo contra o Galo, baixou muitas linhas e tava perigando tomar gol ali e era iminente, cara. A sorte é que o jogo acabou com 7 minutos de acréscimo, porque senão, se tivesse mais uns 5, 6 minutos, eu acho que o Atlético acabava tomando gol. E isso que fez um grande jogo a partida inteira, né? Isso, e quando nós fomos Paranaense, até a gente foi criticado, né? A gente tá pedindo fora do Paulo Turra, mas é óbvio que existe uma dissonância entre o pensamento do Paulo Turra e do Felipão, do que é o Atlético, e do que pensa o Petralha. É uma coisa, isso daí não é consertado apenas por resultados, e sim por filosofia de jogo. Não estou falando pra gente ir pra cima com tudo, mas o Atlético tem time para propor jogo, para segurar a bola. Cara, tá sofrendo contra o Fluminense? É bola no Vitor Bueno, é bola no Terans, é bola no Fernandinho. Segura, calma o jogo, espera um pouco. O Atlético de 2019 fazia muito isso quando começava a sofrer. Quando começava a sofrer, o Bruno Guimarães aparecia, até o Wellington, que não tem a mesma qualidade, óbvio, do Christian ou do Fernandinho, aparecia e segurava a bola, acalmava. O Rony acalmava a bola, era a bola do Rony, e assim, o jogo esfriava quando o Atlético queria. Então, isso é diferente de um time que se recua, você saber esfriar o jogo. Então, comparando a esse título, a gente até vai falar a dissonância entre o pensamento do Paulo Turra e dos 4 ventos do Furacão. Primeiro vento é a ambição. Eu acho que a ambição, ela se retrata muito no Paranaense, né, Luiz? Que retrata muito no Paranaense, exatamente. Pelo que foi feito de esforço para jogar o Paranaense, do que foi feito esse contentamento com o campeonato estadual, que não vejo sentido nenhum. O Atlético sai perdendo dinheiro quando joga o estadual. Tudo bem, podia jogar com um time titular, mas por que não houve ambição no estadual para rodar mais o time, para colocar mais esquema táticos, para justamente testar o time com mais qualidade técnica, entendeu? Houve essa falta de ambição. O que aconteceu quando o Atlético estava jogando de 1-0 e o time começava a sofrer? Em vez do Paulo Turra botar mais um volante de qualidade, mais um meio campo de qualidade, testar a zaga, ou testar a intensidade do time nesse perde e pressiona, ele botava o Hugo Moura, ele colocava o Eric e fechava o time, ou colocava o Alex Santana no lugar do Terans. Exatamente. E eu acho que o Paranaense ele reflete muito que o Atlético não tem mais interesse. E o que a gente tirou do Paranaense esse ano? A gente tirou uma Riagada? Não. A gente tirou um Brian Garcia? Não. A gente tirou uma jovem promessa para o ano que vem? Não. A gente não ganhou absolutamente nada no Paranaense. A gente consertou alguns pontos no Paranaense que deram, que é óbvio que o time está sofrendo, e quando chegamos no Brasileiro já chegamos procurando consertar ou amenizar esses pontos fracos? Não. Pedrinho mantido como titular. Fernando sem oportunidade nenhuma. O Pedrinho totalmente uma avenida, parte defensiva muito fraca do Pedrinho. A gente entende que é novo, a gente entende que pode ser um grande lateral ainda, mas querendo ou não, é uma aposta, entendeu? Foi feita uma aposta, o Atlético apostou no Pedrinho. Tem que trazer um lateral esquerdo com mais cancha. Às vezes eu sei que é difícil pegar um Lodge ou um menino muito bom como o Abner, mas o Márcio Azevedo ali, né, óbvio, não hoje em dia, mas procurar um jogador do mesmo estilo do Márcio Azevedo, com experiência, com boa saída de jogo, boa saída de técnica, de passe.
o Pedrinho tem muito bem o drible, tem uma certa qualidade no passe, mas falta para ele tomar decisões certas. Então não existiu ambição no Paranaense, não de ganhar a Paranaense de forma invicta, parabéns, ganhou de forma invicta, mas o time não foi feito, não foi testado no Paranaense. Quando o time sofreu, o Turra recuava o time no Paranaense, e justamente se fosse técnico, vai falar, vocês estão sofrendo, ótimo, eu vou botar o time mais para frente ainda. Agora, ou vocês sabem fazer um perde-pressiona, uma marcação forte na frente, perfeita, 90 minutos, ou vocês vão tomar o gol em casa, na frente de todo mundo. Exatamente. Imagina o Jorge Jesus botando mais um volante para proteger o jogo ali contra o Cianorte, sabe? Não, ele ia justamente dar um esporro no time e falar, eu vou botar mais, ou vocês vão marcar lá na frente agora, ou eu vou colocar mais no meu campo de qualidade, porque eu vou segurar a bola agora de tal maneira que o outro time não vai mais jogar. Então faltou ambição. Uma coisa é você botar o Hugo Moura contra o Galo, contra o Flamengo, outra coisa é você pegar e proteger o seu time quando ele está sofrendo no Paranaense e não testar os limites dele. E outra coisa eu acho que vale comentar, cara, é que eu não sei o que aconteceu internamente no Atlético, que mudou totalmente o estilo de perfil de técnico, né? A gente sempre vinha com apostas, mas apostas que eles tinham um futebol mais ofensivo. Depois a gente veio com o Carilli, que ninguém entendeu nada. Daí depois veio o Felipão, que fez uma grande campanha, assim, inegável ali. Eu entendi até a aposta do Felipão, a gente precisava apagar um incêndio naquele momento. Mas daí a manutenção do Turra, daí a gente já volta para uma aposta que é mais um estilo Felipão. A gente não tá mais naquele estilo de jogo K. Qual que era o estilo de jogo K? Futebol propositivo, um futebol de intensidade, um futebol vistoso para quem está assistindo. Porque esse futebol que a gente está apresentando hoje não é atrativo nem para nós atleticanos, cara. A gente vai no estádio e a gente fica olhando, tipo, cara, por que isso? Porque se proteger num jogo do estadual, sabe? Testa os limites, vai. Inclusive, é um ponto que precisa ser ressaltado. Até o time do Thiago Nunes não tá dando para pressionar na frente, não tá dando para fazer uma marcação avançada, outro time tem muita qualidade para sair, a gente está se complicando no jogo, pelo menos faz um perde, pressiona, e nem tá dando certo isso, pelo menos o contra-ataque vai funcionar. O Atlético pelo menos vai deixar 2 jogadores bem postados para contra-atacar, para agredir o adversário. O Thiago Nunes também fazia isso. Quando estava sofrendo muita pressão, por mais pressão que sofresse, o time perdendo um pouco na intensidade, ainda assim tinha contra-ataque posicional, que a qualquer momento podia chegar contra o adversário. Nem todos os times do Atlético vai ser superior, às vezes tem partido que vai sofrer, mas assim, ter estratégias para poder sair disso. Entusiasmo. Cadê o entusiasmo de jogar uma Libertadores da América tirando o Vitor Roque da partida e não fazendo com que jogue Pablo? Cadê o entusiasmo de jogar uma Copa do Brasil, perdendo de 1-0 para o CRB? Cadê o entusiasmo de jogar com o Brasileirão contra o Fluminense, um dos melhores times do país, você enfrentar, justamente, joga com o time titular, e contra o CRB, joga também com o time titular. O Atlético tem 2 times bons, o Atlético tem titulares e reservas bons, não precisa montar times medíocres, tanto ali como posições e estilo de jogo para você jogar. Cadê o entusiasmo de enfrentar o Fluminense no Maracanã, apresentar esse futebol pífio, acobardado? E falta uma entrevista de estilo do Thiago Nunes no final, quando a gente perdeu lá pro River Plate, cara. Aqui na Arena da Baixada, pra Riva não, pro Boca, aqui na Arena da Baixada. Nós vamos ganhar na Bombonera. A gente podia não ganhar, a gente podia tomar uma saca lá, cara. Mas ele não vai ficar elogiando o adversário toda hora, falando, esse adversário é melhor que eu, isso daqui não sei o quê, por causa que eles jogam muito bem, eles estão jogando o melhor futebol do país. Não. Nós vamos lá e nós vamos vencer o Boca Juniors na Bombonera, não importa mais. O Felipone empatou contra o Inter aqui em casa, o jogo do Atlético Internacional aqui na Arena é um jogo muito tranquilo para o Atlético ganhar, assim como lá jogar no Beira-Rio, o Inter pode ganhar da gente, aqui na Arena nós somos favoritos contra o Inter, talvez lá o Inter seja favorito, normal. O que o Felipone faz? Nós temos que ressaltar a qualidade do Internacional, a gente empatou contra o Inter, sofrendo sufoco, e ele ressaltando o Internacional, sabe? Tanto Tuga quanto o Felipone nesse aspecto, assim, um time médio para se tornar um time grande, então assim, desculpa, falta entusiasmo. Falta entusiasmo, exatamente. O terceiro vento, a rebeldia. Cadê a rebeldia nas escalações? Essa inovação tática, nessa situação que o time não está bem e ele bota mais um volante técnico para tentar segurar essa bola. Estou perdendo a bola para o Fluminense, eu vou recuperar essa bola, não vou recuar o time, eu vou recuperar essa bola para ganhar esse meio campo. Cadê essa rebeldia do Furacão de não aceitar os jogos, o estilo de jogo das outras equipes? Lembra, não é simplesmente o Thiago Nunes, gente, mas assim, como nós... o Thiago Nunes está numa prateleira do Atlético, a gente se lembra, mas outros jogos também, o Atlético de 2001 do Geninho, que jogava para igual com o super time do São Caetano, com o Fluminense, com o São Paulo. O time do Vadão, cara, jogavam demais também. Jogavam demais. O que era? Era, não vamos dar a bola para o adversário. Essa rebeldia, nós vamos lutar. Nós somos, o nosso jogo é o dono da casa.
nós vamos brigar por cada espaço, cada um que está do seu lado é o seu irmão na partida. Nós brigamos por cada centímetro, cada espaço e cada bola disputada. Qual é o estilo do jogo do Fluminense? A posse de bola e pressão alta. O que a gente vai fazer? Nós vamos tentar tirar a bola do Fluminense e a gente vai pressionar alto também. E se pressionar alto, vai levar contra-ataque. Exatamente. E eu sinto uma... Dos jogadores, eu sinto, tipo, quando eles perdem, assim, eles ficam meio que... Tem um inconformismo da parte deles. Ontem, na entrevista do Eric, do Pablo, não me lembro quem mais que deu a entrevista ali, você via que eles estavam satisfeitos pelo jogo que fez. Mas do Tua, quando eu vi a entrevista dele, falando, a gente jogou mal lá no primeiro tempo, tem jogadores de qualidade. Devia chegar e falar, a gente não jogou porcaria nenhuma hoje. Foi uma merda. Foi uma merda, cara. A gente não jogou nada, a gente não fez nada do que a gente treinou. E a culpa é minha. A culpa é minha, cara. A culpa é minha. Hoje, o futebol que eu fiz o Atlético apresentar e os jogadores também foi vergonhoso. Cara, pedir desculpa à torcida do Atlético. Pois é. Porque na hora de comprar camisa, pagar o sócio, a gente faz isso. Então, no mínimo, a gente tem direito, pelo menos, de cobrar. Entendeu? De Paulo Turra dizer assim, não estamos falando para ir na frente do CT, protestar igual acontece em outros clubes, ficar no aeroporto lá. Não é isso. É simplesmente o Paulo Turra tem um pouco de vergonha de dizer, olha, gente, eu errei, custa fazer isso. Bruno Guimarães fazia isso. Baita ídolo. O Thiago Nunes, ele admitiu o erro no jogo contra o Boca, que ele colocou o Nicão no meio. O Thiago Nunes bateu no peito e disse, a culpa foi minha. Vários jogadores do Atlético falaram, eu falhei. Até um depoimento, fugindo um pouco do assunto, do Diego, ídolo do Atlético, chegou na final da Libertadores, ele se culpando por não, talvez, conseguir fazer com que entrar na história do Atlético, o time, e ele entrou na história do Atlético, ele abriu os caminhos para a Libertadores do Atlético, ele dizendo, foi o Diego, o tamanho do Diego, o Diego é gigante, é um dos goleiros gigantes da história do CAP, fez uma campanha histórica, ele dizendo, nossa, a gente podia ter ganhado a Libertadores, aí chega o Paulo Turra contra Maringá, não, jogamos bem, não jogou, seja honesto, seja franco, sabe? Eu armei mal o time, eu escalei mal os jogadores, e a culpa é toda minha. Chega e fala isso, cara, não fica elogiando o Fluminense, todo mundo sabe, se quer elogiar o Fluminense, você fala assim, o Fluminense é uma excelente equipe, é um dos melhores futebol do Brasil, e hoje a gente jogou como um time pequeno contra eles, e por minha culpa, a gente não poderia fazer isso, a gente não pode fazer isso, porque eu sei lá, as pessoas, todos os treinadores que entraram para a história do Atlético, eles entraram por causa que eles tinham essa rebeldia, eles viam quando eles jogavam mal, eles falavam, minha culpa, fui eu que fiz a merda, eu vou proteger os meus jogadores, eu vou blindar os meus jogadores, e eu posso elogiar meu adversário, ele pode ser superior a mim, mas pelo menos eu tinha que apresentar um mínimo. E eu não apresentei esse mínimo. Eu li a partida totalmente errada. Aí o que o Tua faz quando ele começa mal uma partida, e o Atlético tem qualidade, ele começa o primeiro tempo, ele começa mal uma partida, ele consegue arrumar no segundo tempo. O que ele faz? No segundo tempo nós jogamos melhor. E descarta o primeiro tempo. Como se o primeiro tempo a gente não pudesse ter tomado uns 3-0 entre os times. O que acontece quando o Tua ele faz um bom primeiro tempo e depois no segundo tempo o time cai de produção? Ele esquece o segundo tempo. Nós fizemos um bom primeiro tempo. Como se no segundo tempo não podia tomar a virada. Então, assim, cara, seja mais honesto nas entrevistas, por favor, assim, sabe? Seja honesto, tá? Você ganha um salário de 200, 300 mil reais. A gente, às vezes, ganha 2, 3 mil aí no... chefe, foi mal, chefe, eu pensei errado aqui. Deu bem, entendeu? Pô, eu não vou... Você ganha 300 mil, pô, custa você falar isso? Você não é um mau técnico, você tá começando agora. Eu não duvido que você, daqui a um tempo, seja um dos melhores técnicos do país, mas acho que tudo isso começa com autenticidade, chegar na entrevista e dizer, eu li a partida errado mesmo, desculpa, torcedor do Atlético, contra o CRB, vocês vão ver um time para frente, para cima, e vamos pressionar o CRB. Podemos até perder, mas nós vamos pegar essa equipe não volta do meio campo. Enfim. A outra inovação. A inovação. No Paranaense, de novo, faltou inovação. O Turra não testava o time, não fazia, ele fazia variação tática, mas não fazia variação de peças. Colocava o Cittadini num jogo que o outro adversário estava mais... O outro adversário talvez encurralava um pouco o Atlético, ele colocava o Cittadini, até dava certo pela qualidade, o Cittadini é um bom jogador, principalmente jogou contra o Paranaense, é o que o Luiz falou, mas quando a gente fala de um jogador a nível brasileiro, nível Libertadores, mas faltava inovação. Cadê a inovação, por exemplo, de você continuar com Pablo, Vitor Roque, Terans e Vitor Bueno? Sabe, com o Fernandinho, com o Christian, cadê essa inovação? Botar os jogadores mais técnicos e ter uma inovação de sistema de marcação que proteja esses jogadores também, não fazer o Fernandinho ficar correndo para trás 90 minutos. Exatamente. O vídeo de hoje ele vai ficando mais ou menos por aqui, né, Poli? 30 minutos de cornetagem autêntica, pura, altura. Isso não significa um fora Turra, porque o Turra ainda ele tem bagagem, cara. Ele pode fazer mais por esse time. Ele tem um elenco, tem estrutura para isso. Tem estrutura para isso.
É só fazer, cara. É só não ter medo de perder. É só você ter coragem de entender o que é o Atlético. É só você ter coragem de colocar esse time para jogar para frente. Não precisa ser em todos os jogos, assim, com 60%, 70% de posse de bola. Mas pelo menos equilibrar 60-40. Deixar outro time desconfortável. Deixar outro time desconfortável. Você começar... não tô conseguindo na técnica. Então vamos pra porrada, pô. Vamos pra porrada. Vamos começar batendo os caras. O time de 2019 era justamente isso, cara. Quando a gente não tava bem, a gente começava a descer a porrada nos caras. E é verdade, pô. Do bom sentido. Do bom sentido, pô. Dentro do campo, não fora do campo. Não soco. Disputando a bola, tipo, dando carrinho, enfim, não pra machucar o jogador. Pega a bola, esconde a bola. Esconde, dá um chutão pra arquibancada, faz a bola, o Gandula some com a bola, qualquer coisa que possa. A torcida finge que vai dar bola e joga pro lado, como já aconteceu várias vezes. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui, mas só o jogador adversário é muito inocente, eles vão na arena, aí a bola vai pra fora, quando é um torcedor que pega por campo, ele fica segurando a bola pro jogador, o jogador mais inocentemente vai pegar a bola e joga a bola. Vocês são muito inocentes nesse ponto, desculpa falar, mas assim, faltou inovação. Então é isso que o Luiz falou, falta garra, perde, pressiona e turra. Se você botar um time mais ofensivo e cair contra o CRB, pode ficar tranquilo. A gente vai cobrar os jogadores. A gente vai cobrar os jogadores, não você, cara. Porque daí a gente vai entender. O Turra fez isso por causa que o LB queria um Atlético pra frente. Quem foi incompetente foi os jogadores, não o treinador. Em 2020, o time era mais fraco, e quando tentava ir pra frente e perdia, a gente não culpava o técnico, a gente culpava o time. O time do Antônio Oliveira, né? Via que eu tinha boas ideias ali, o elenco não fazia. O que a gente via? A gente falava, a gente não tinha um canal ainda, né? Mas a gente falava, pô, esses caras são os incompetentes. A gente não xingava o Antônio Oliveira. A gente xingava os caras. Porque a gente entendia que não era culpa do técnico naquele momento. Beleza, galera? Tô indo já. Estamos indo também, inclusive. Então, esse foi o vídeo de hoje. E ficou longo aí, mas foi uma análise, um desabafo, uma cornetagem 100% autêntica ao profissional Paulo Turra, não a pessoa, ao profissional. Isso precisa ficar ressaltado. Até porque a pessoa, Paulo Turra, parece ser uma pessoa muito bem ali, iluminada, e esperamos que ele consiga trazer esse profissional ao mais alto nível no Atlético. A gente torce por você, Paulo Turra, mas assim, para de tentar se proteger tanto, sabe? Principalmente... Não precisa ser tão bonzinho em entrevista, pode ser aquele cara mais frio, assim, que vai pra cima da imprensa, vai pra cima do... A imprensa também tá na Meu imprensa, Deus, cara, pelo amor de Deus. Eu não vou nem comentar. Você acha que a torcida tá criticando você? Não acha. Pô, Monique, eu adoro você, mas você é melhor. Como é que fala? Repórter que cobre o setorista. Melhor setorista do clube. Você é disparada melhor. Mas na entrevista pode ser um pouquinho mais decisivo. Aperta mais um pouco, porque você tem capacidade para isso. Isso, beleza? É isso aí. Cornetamos até a Monique, cara. E para mim é uma das melhores que tem aí. Beleza, valeu. Até mais. Falou.